Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. É verdade. A gente defende quem mais precisa. Mas também defende o empreendedor brasileiro. Defende juros baixos, inflação baixa e mais poder de compra para as famílias. A gente defende oportunidades para todos. Defende uma agricultura forte, mas também as nossas florestas preservadas. E quando o nosso país é atacado, a gente defende a democracia. PT. Defende o Brasil. Defende você. Olá, hoje é quinta-feira, 2 de novembro de 2023, está no ar o Jornal PT Brasil, com muita informação e luta popular na sua manhã. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você do estúdio da Rede Povo de Comunicação do PT. Nesta quinta-feira, a gente vai acompanhar a reapresentação de duas entrevistas. O deputado federal pelo PT de Minas Gerais, Reginaldo Lopes, vai falar do projeto da reforma tributária que tramita no Senado Federal. A secretária nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social, Eliane Aquino, fala dos 20 anos do programa Bolsa Família e as melhorias que estão sendo implementadas no programa. Voltamos aqui para o estúdio e vamos dar continuidade naquela questão do consumo ali, né, da justiça social, para os mais pobres poderem comprar mais e melhor também. A gente fala agora dessa matéria que já está também no nosso portal da reforma tributária. Ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados, né, e agora está em tramitação no Senado Federal. Essa reforma proposta pelo governo Lula quer aliar o desenvolvimento econômico com justiça social, né? Porque os mais pobres pagam mais impostos proporcionalmente em relação aos mais ricos no Brasil, justamente porque a gente paga os mesmos impostos em relação ao consumo. E a maior parte da renda das famílias mais pobres vão para comprar comida, né? Pagar aluguel, pagar contas. Então a gente tem esse ajuste aí para fazer e corrigir essa injustiça. Para conversar com a gente está aqui com o deputado federal pelo PT de Minas Gerais, Reginaldo Lopes. Bem-vindo, bom dia, deputado. Bom dia, Amanda, eu que agradeço pelo convite. Obrigada por estar aqui com a gente no estúdio novo, para a gente Casa conversar. Nova. Casa Nova, gostou? Muito, ah, muito. Que bom. Super dinâmico, moderno. Moderno, né? Como arrojado. o Brasil do presidente Lula. E como Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, deputado, queria falar dessa PEC, né, que foi enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional, já aprovada na Câmara, parabéns também pelo trabalho, pela atuação, e agora em tramitação no Senado. As bancadas do PT e o ministro Fernando Haddad têm afirmado reiteradamente que a reforma vai trazer mais justiça social para o país. Eu queria que o senhor destacasse os pontos que vão garantir esse ajuste. Então, Amanda, nós estamos falando da reforma sobre consumo, né? E a reforma sobre consumo, quem paga o imposto é o consumidor. É o cidadão. E por que ela vai trazer mais justiça social? Primeiro, ela vai dar ao cidadão brasileiro cidadania fiscal. O que é isso? Ele vai saber qual que é o preço do produto, por exemplo, quando ele comprar um celular, ele vai saber o preço do celular e qual que é o preço do imposto do celular.
Quando ele comprar alimentos, ele vai saber o preço do alimento e o preço do imposto. Isso é transparência fiscal. E com isso ele vai exigir mais políticas públicas. Então ele vai se empoderar. E ele vai perceber também, o cidadão, o consumidor, que ele é pagador de imposto. E que ele paga a maior carga tributária do que os mais ricos. Porque o Brasil, infelizmente, tem um sistema tributário que cobra mais no consumo e menos na renda e no patrimônio. A reforma do presidente Lula, coordenado pelo ministro Fernando Haddad, com a participação da nossa bancada, do líder Zeca do PT, né, do nosso líder no Senado, ela propõe criar mecanismos que permita tirar essa regressividade. Como? Por exemplo, criando a Cesta Básica Nacional. Então nós vamos ter uma Cesta Básica Nacional que literalmente não vai ter mais tributo. O povo brasileiro não vai comer mais com tributos. Vai ser totalmente isenta de tributação. E verdadeiramente, porque hoje é fake news dizer que a cesta básica não tem tributos. Porque as cestas básicas, geralmente, a cesta básica do país, a lei nacional, não coincide com a lei nos estados. Então você tem isenção nacionalmente, mas não tem isenção nos estados. E mesmo quando tem isenções nos dois entes federados, o que acontece? Tem resíduo tributário, porque o nosso modelo não é de débito e crédito, não é um modelo que você, todo gasto com os insumos são creditados do ponto de vista tributário, porque o modelo agora vai mudar muito a forma de pagar e recolher imposto. Então, o que vai acontecer? O povo brasileiro, as pessoas de menor poder econômico, 70% do povo brasileiro ganha até 2 salários mínimos, como você muito bem disse, gasta 100% na compra de mercadorias, né, e não de serviços, às vezes. Então, agora vai ter acesso à Cesta Básica Nacional, sem nenhum imposto, e também medicamentos. E, além de tudo, vão receber parte dos seus impostos de volta, o chamado cashback, que é muito justo, porque é melhor parte da sociedade que tem maior poder econômico pagar e os mais pobres receber de volta. Então, ele vai receber ou no cartão do Bolsa Família, ou no cartão de débito, ou um Pix, ou em cash mesmo. Então, as pessoas de menor poder econômico poderão receber de volta o seu imposto. Olha que revolução. Hoje eles não sabem que estão pagando imposto. Vão ter certeza que eles pagam. Vai ter transparência porque o imposto vai ser por fora, não vai ser por dentro. E o melhor ainda, vão receber de volta o dinheiro do seu imposto. E, deputado, como é que a economia brasileira e o desenvolvimento do país também podem sair mais fortalecidos com essas alterações? Então, isso é interessante. O Brasil cobra hoje imposto do imposto. Como é que o Brasil tributa? Ele tributa, em cada etapa de produção, ele tributa o imposto acumulado. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que para fabricar esse copo tem 3 etapas. Se a primeira etapa custar R$10, paga sobre os 10. Se a segunda etapa custar 20, custar mais 10 e chegar no total de 20, ao invés de cobrar só dos 10 adicionado na primeira etapa de 10, não, cobra do valor de 20. E se for para uma terceira etapa, que custar mais 10, ao invés de cobrar dos 10 que adicionou a etapa da segunda etapa de 20, não, cobra de 30. Então, imposto é efeito cascata. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos cobrar imposto só do valor adicionado. Hoje você cobra imposto do valor acumulado. O que vai acontecer na prática? O Brasil vai ficar competitivo. Esta é a maior reforma depois da redemocratização do Brasil. É uma reforma estruturante. A reforma do presidente Lula vai dar aos setores produtivos eficiência produtiva. O que vai significar na prática? Por que você acha que o Brasil desindustrializou? O Brasil é um país que industrializou de maneira tardia, começou em 30, e desindustrializou a partir da década de 80. O Brasil foi a China do século XX. Teve um crescimento acima de 5%. E depois o Brasil passou a ter crescimento pequenos, tirando os 8 anos do presidente Lula. Mas, no mundo aberto, você cobrar imposto do valor acumulado, você faz as mercadorias com valor agregado, com tecnologia, com conhecimento, bens manufaturados, mais caro que o mundo que cobra só do valor adicionado. Então, um bem, um alimento processado, ou um carro, você pode pagar de 8% até 20% mais caro
do que os seus concorrentes. Como a economia é aberta, não tem mais muros, não tem mais fronteiras, o que aconteceu quando o mundo e a economia se abriu? O Brasil deixou de ser um país exportador de valor agregado e passou a ser uma economia primária exportadora. Como é que o Brasil vai voltar a exportar com conhecimento, com valor agregado? Se o Brasil for competitivo. Não pode cobrar imposto na exportação, porque você cobra imposto não mais na origem, mas no destino, já diminui o custo do produto com valor agregado para o Brasil vender para o mundo, porque o Brasil já teve 4% do PIB mundial, hoje só tem 2,2%. Então essa reforma do presidente Lula vai permitir o Brasil reindustrializar, ou neoindustrializar, e passar a ser uma economia com valor agregado. Vamos fazer um exercício aqui. O Brasil é exportador de grãos, mas ao invés de exportar o grão soja, vamos imaginar que a gente faz o óleo. Já ganha muitos milhões de empregos e bilhões de arrecadação. Agora imagina a gente faz tudo proteína vegetal. Isso serve para a carne, proteína animal. Isso serve para os minérios. Se a gente começar a ser um país, temos lítio, nióbio, as terras raras, a gente passar a ser exportador de valor agregado. Vamos gerar muitos empregos e vamos gerar muita arrecadação. Então nós vamos ter muita política pública. Então por isso que esta reforma, ela faz o Brasil voltar a ser um país exportador de valor agregado. Eu vou dar um dado aqui para a gente exemplificar. O Brasil teve um déficit na balança comercial entre exportação e importação na conta bens manufaturados de 128 bilhões de dólares. O que os economistas falam? 1 bilhão de dólares, você deixa de gerar no país 30 mil empregos diretos. Então o Brasil virou uma espécie exportador de empregos para outros países, na casa de 3 milhões, importador de mercadoria com valor agregado, que compete contra a economia nacional. Então você vai melhorar a competitividade no mercado externo, nós vamos ter presença, vamos disputar com o mercado internacional. O Brasil que vai chegar na 9ª economia, pode chegar, quem sabe, na 6ª economia, na 5ª economia, tem potência para isso. E vamos disputar o mercado interno contra os importados. Porque o povo brasileiro não é obrigado a comprar imposto do imposto. O povo brasileiro tem o direito de ter acesso a bens e serviços num valor justo. Então, esta é a grande reforma estruturante que o presidente Lula vai deixar como legado para décadas, para séculos. Fora a questão da sustentabilidade, né, deputado? O senhor falou aí que muitos brasileiros compram importado porque sai mais barato e todo mundo faz essa conta, né? Todo mundo quer comprar mais barato mesmo e não está errado. Esse produto vem de navio, vem de avião. A gente fortalece aqui o mercado interno. O brasileiro consegue comprar também produtos produzidos no Brasil e com muito mais qualidade, né? Você falou uma palavra interessante, sustentabilidade. Esta reforma também buscou dar sustentabilidade. Por exemplo, nós criamos a lógica da diferenciação de alíquota tributária para a transição do combustível fóssil para o biocombustível. O Brasil é um exemplo de transição energética. O Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo. Nós temos eólica, nós temos da água hidrelétrica, nós temos do sol. Nós inventamos um biocombustível, um combustível a 30 centímetros da terra, que é o etanol, tem pegadas de carbono menor que, às vezes, a eletrificação do carro 100%. Então, o Brasil também priorizou no sistema tributário a diferenciação da alíquota, do valor agregado, do IVA, do novo imposto, diferenciando ali os modelos, né, de produção de energia. Fóssil é mais tributado e os biocombustíveis terão uma carga mais reduzida. Outra questão que nós fizemos, para o cidadão que tiver carro, do ponto de vista sustentável, ecologicamente, nós vamos criar um imposto, o IPVA, vai ser progressivo do ponto de vista ecológico. Então, a reforma, ela dialogou com a transição da matriz econômica brasileira, porque nós temos que proteger a nossa grande pátria, né? Nossa terra, nossa grande mãe. Com certeza, e essas medidas, né, vão trazer assim, a diminuição da dependência também dos combustíveis fósseis, que é uma tendência mundial. Somou, né, porque o próprio presidente Lula e o ministro Fernando Haddad, na abertura da ONU, foram à Bolsa de Nova York e lançou título da dívida pública verde. Ou seja, né, esses títulos serão utilizados na inovação tecnológica no Brasil,
na busca de uma matriz econômica, de uma neo-industrialização ou uma reindustrialização do Brasil, baseada nessa transição ecológica e ambiental e digitalizada. Maravilha, deputado. Aqui, ó, a Joana Dark do Espírito Santo te dá os parabéns. Que Deus abençoe pelo seu belíssimo trabalho em prol dos mais necessitados. Cristina Lanes também parabeniza seu trabalho. Paulo Roberto Carneiro te dá bom dia, né? É bom mostrar para todo o Brasil que aqui em Minas Gerais ainda temos bons deputados. Aqui, generosidade dele. Olha aí, ó, o Paulo Roberto Carneiro é lá de Contagem, ele está com a gente todo dia. E o Alberto Quironi também sugere aqui eliminar os impostos sobre os produtos orgânicos para permitir que mais pessoas tenham acesso a comida de mais qualidade, né, deputado? Então, qual que foi a nossa opção? Foi fazer pelo positivo. Por exemplo, na regulamentação da devolução dos impostos, do cashback, nós podemos priorizar os produtos orgânicos, os produtos mais saudáveis. Eu sou do time que defendo que um alimento, em tese, quando ele é processado, ele é um alimento saudável. A questão não é o processamento, a questão são os ingredientes que vão ser utilizados no processamento. E o Brasil se tornou o país mais moderno sobre isso. O Brasil é um exemplo de produção agro. O Brasil, ele contribui diretamente para alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo. O Brasil tem 40 mil indústrias da agroindústria. E o Brasil, essas indústrias trabalham 24 horas por dia. Estão presentes em 195 países no mundo. E nós somos a legislação mais moderna de processamento de alimentos. Mas, evidente que nós podemos fortalecer a agricultura familiar, fortalecer a produção orgânica, fortalecer as pequenas comunidades e, portanto, nós podemos, no pagamento de impostos e na devolução desse imposto, que nós chamamos popularmente cashback, nós podemos priorizar os produtos orgânicos. Então, uma coisa não é conflitante com a outra, e eu acho que o Brasil deve ter muito orgulho do seu setor agro de produção, em especial da agroindústria. É óbvio que nós não podemos admitir que um país que ajuda a alimentar 1 bilhão de pessoas deixa alguém para trás passando fome. Isso é inaceitável. Isso é uma desmoralização. E aí o presidente Lula enfrenta isso com muita determinação, como uma missão de vida. Ao recriar o Fome Zero, ao recriar um conjunto de políticas de compras de alimento e distribuição simultânea, vai colocar quase 1 bilhão agora, isso tinha só 50 milhões no governo anterior, de ter criado o piso de R$600 no Bolsa Família e também os R$150 para as crianças menores de 7 anos, depois R$50 até 18 anos no ensino médio, mais R$50 para as mulheres de baixa renda grávidas. Ou seja, então nós estamos enfrentando essa questão do enfrentamento à fome com um conjunto de ações combinadas, não é só a transferência de renda, mas a transferência de renda também. A gente tem também aqui uma pergunta do Alberto Quironi, que eu quero aproveitar para desenvolver também. Ele fala da taxação dos rentistas no Brasil. E eu queria aproveitar também para destacar o trabalho das bancadas na formação também da frente parlamentar, né, para a reforma tributária, a aprovação da PEC na Câmara, todo esse trabalho de negociação para aprovar, enfim, uma reforma tributária. Essa negociação. Depois de 40 anos. Exatamente, 40 anos. Governo Federal e Congresso Nacional. Como é que está esse trabalho para ajustar, né? Porque a gente sabe que a gente está num contexto ali de Congresso. O Partido dos Trabalhadores sempre defendeu a taxação dos super ricos, dos rentistas. Como é que está sendo feita essa negociação para a gente chegar num denominador comum e favorecer aí os mais necessitados? Então, foi uma contribuição da bancada que sempre debateu a importância da reforma na renda e patrimônio. E, de fato, uma coisa não é conflitante com a outra. Muito pelo contrário, são complementares. Tanto que a bancada, num seminário que eu fiz como coordenador, surgiu a emenda na Constituição, a proposta, de dar 180 dias para a reforma sobre renda e patrimônio. Porque é o seguinte, o Brasil arrecada, comparado com os países da OCDE, os 38 países mais ricos, a metade de renda e patrimônio. Se o Brasil arrecada a metade de renda e patrimônio, isso significa que cobra mais no consumo. E cobrar mais no consumo é regressivo, porque a alíquota é igual para todos. Né? Agora que nós vamos criar o cashback para devolver para os mais pobres. Então, é verdade, nós vamos fazer a segunda etapa. Nessa segunda etapa, nós colocamos lá
o aumento da arrecadação de renda e patrimônio, nós vamos reduzir no cálculo da alíquota para consumo. Então, lá na frente, nós ainda vamos reduzir mais o imposto para o consumidor. Então, essa é a combinação. E aí é verdade que nós precisamos fazer os ajustes na renda e patrimônio. A gente fez, na reforma indireta sobre consumo, alguns ajustes. Por exemplo, tudo que não tinha previsão constitucional sobre patrimônio e renda, nós constitucionalizamos. O exemplo que eu posso falar é que é uma vergonha um brasileiro, um trabalhador de aplicativo de inteligência artificial, pagar IPVA na sua motinha de 125 cilindradas e os super ricos, com jet ski, lanche, iate, helicópteros, aviões, né, jatos, não pagam nada. Então, nós também constitucionalizamos. O Brasil vai cobrar IPVA aquático e aéreo. Então, isso também é mais justiça tributária. Como também nós demos progressividade ao imposto sobre herança. Porque uma coisa é quem tem 1 milhão de herança paga 8%. Outra coisa é quem tem 1 bilhão de herança paga 8%. Então, nós fizemos progressividade de 0 a 8. Então, e tem depois a segunda etapa, que já tem previsão constitucional para cobrar lucros e dividendos, porque também é uma desmoralização de uma nação que obriga um trabalhador que ganha 2 salários mínimos. Antes do Lula, até um salário mínimo estava pagando imposto de renda. Foi o presidente Lula que desonerou até 2 salários mínimos. Pagar imposto de renda, e quem recebe milhões de lucros de dividendos não pagar imposto. Então, nós temos que cobrar a questão de justiça. É lógico que nós temos que revisitar a alíquota do imposto de pessoa jurídica. Mas eu acho que é muito mais eficiente e é melhor para a economia brasileira ter novos investimentos, né, o setor produtivo reinvestir, você desonerar um pouco o imposto sobre pessoa jurídica e cobrar na distribuição sobre lucros e dividendos. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil é o único lugar do mundo, por causa da lei do Fernando Henrique Cardoso de 95, quando para de cobrar imposto de renda de pessoa, participação no lucro, né, distribuição de lucros e dividendos, e tenta majorar a alíquota de pessoa jurídica, o Brasil e o setor produtivo preferiu, então, ao invés de reinvestir os seus em novas fábricas e novos empreendimentos, transferir para lucros e dividendos, porque não paga imposto. Então, no Brasil, você criou a figura da pessoa física mais rica do que a figura da pessoa jurídica. Então, não podemos aceitar esse modelo. Isso criou distorções. E aí nós estamos corrigindo, né, a segunda etapa. O ministro Fernando Haddad já encaminhou, né, a tributação dos fundos fechados, dos fundos exclusivos, né, a tributação de offshores. Ou seja, nós estamos discutindo e vamos entrar com certeza nesse tripé de tributação sobre pessoa jurídica, que é o imposto sobre pessoa jurídica, o juro sobre capital próprio e também lucros e dividendos. Então, acho que nós temos que trabalhar essas 3 temáticas em conjunto para a gente fazer um sistema tributário mais justo, que possa arrecadar com mais equilíbrio também na base renda e patrimônio. Porque eu costumo dizer que o mundo deveria tributar só 3 bases: consumo, renda e patrimônio. Eu sou daqueles que acham que não deveria tributar empréstimos com IOF. Eu acho que quem é tomador de empréstimo, né, você não deve encarecer os juros para esse cidadão, que ele vai ali buscar fazer investimento. E também acho que a gente não tem saída por enquanto, mas eu também sou contra tributar trabalho. Eu sempre lembro da carta do Papa Francisco a Roma na pandemia, sobre ética na inteligência artificial e no avanço tecnológico. Ele dizia: é a humanidade a favor da tecnologia ou é a tecnologia a favor da humanidade? Então, acho que tem que ser a tecnologia a favor da humanidade. Então, nós deveríamos ter um sistema tributário também que prioriza quem emprega gente, quem emprega trabalhador. E devemos tributar a tecnologia. Maravilha, deputado. Agradeço mais uma vez sua participação. Parabéns pela atuação no Congresso aí. Agora, Amanda, só uma coisinha. Pode continuar. A renda do povo brasileiro com a reforma tributária vai aumentar em R$6 mil. O Brasil hoje perde na renda per capita, por causa desses desgovernos, do Temer e do Bolsonaro. Nós passamos a ter uma renda per capita menor do que a China. E a China tem 1,5 bilhões de habitantes. O Brasil tem 200 e poucos milhões. Com a reforma, com o crescimento econômico, com a geração de emprego, a economia vai crescer de 12% a 20% em 10 anos, só por causa do modelo de dar eficiência, competir no mercado interno e no mercado externo, gerando emprego. Isso vai aumentar a renda do povo brasileiro em R$6 mil. R$6 mil faz a economia voltar a girar, da dinâmica, porque a economia ela cresce pela mão
dos mais pobres, pelo andar de baixo, não pelo andar de cima. Você tem que alargar a base de consumidores e de renda e de classe média popular. Então, esta reforma vai ter esse forte impacto do ponto de vista da renda do cidadão brasileiro. Então, o povo brasileiro vai ganhar R$6.000 a mais. E também, outra questão importante é no sistema federativo. Nós vamos distribuir imposto pelo destino, não é pela origem mais, não é onde emite a nota fiscal. Isso vai corrigir distorções federativas. Porque, olha se é justo, um cidadão lá do Piauí, que usa o sistema de saúde lá, público, educacional, as políticas sociais, a infraestrutura do Estado, mas ao comprar um produto só porque foi fabricado em São Paulo, manda o imposto para São Paulo. Exato. Então, nós vamos tirar o imposto da origem e vamos alocar o imposto no destino. Então, 82% dos municípios e estados mais pobres vão receber muito mais. Agora, é lógico que ninguém vai perder, porque a economia cresce e todos vão ganhar com a reforma tributária. Mas também o presidente Lula, de um gesto de compreensão que é a União que deve resolver os problemas dos contrastes regionais, o governo do presidente Lula, junto com o ministro Fernando Haddad, vão criar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Vão colocar 40 bilhões por ano, eternos, corrigido pelo IPCA, porque como os governadores não vão ter mais um incentivo fiscal, a renúncia fiscal, que fez uma guerra fiscal e todo mundo perdeu, você tem estado que tem 50% da arrecadação na renúncia fiscal. O meu estado que está quebrado dá 18.500 regime especial tributário. E é para os amigos, não tem critério. Agora não. A legislação é nacional, mas o governador vai ter por ano capacidade de fazer estradas, rodovias, ferrovia, portos, potencializar as vocações econômicas adormecidas. As empresas vão poder escolher o melhor posicionamento geográfico, vão olhar a matéria-prima, não precisa alocar por causa de incentivo fiscal. Então, eu acho que depois de uns 10 anos, o Brasil vai ficar uniforme do ponto de vista da sua infraestrutura, seja de dados, de comunicação, seja da infraestrutura mesmo rodoviária, portuária. Então, eu acredito que realmente a grande reforma do presidente Lula para o Brasil é estruturante, que vai deixar marcas por décadas, por séculos, porque esse é um modelo muito consolidado, pensado há mais de 100 anos, esse novo modelo tributário. E muito esperado também, né, deputado? Sim. E também a gente vai voltar a falar nesse assunto aqui no Jornal PT Brasil, e eu já te convido para voltar aqui. Obrigado. Para a gente falar da evolução também da tramitação no Congresso, para a gente tocar... Terça-feira o Senado vai votar o texto do relator Eduardo Braga no plenário da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E espero que até o dia 7, 8 de novembro, no plenário do Senado, aí volta para a Câmara e a gente vai referendar a reforma. Espero que até final de novembro, início de dezembro, o Congresso Nacional vai promulgar a reforma tributária depois de 40 anos. E a Rede Povo vai acompanhar tudo. Você continua aqui com a gente. Obrigada, deputado, pela participação. Volte sempre aqui esse espaço. Só convidar. Venha Se não, vem de penetra. Pode vir, a casa é sua. Obrigado. Você fica aí que a gente já volta com o Jornal PT Brasil. Voltamos agora para o estúdio para a gente falar dos 20 anos do Bolsa Família. A matéria já está no ar, não só essa matéria, mas muitas outras aí que explicam, a relevância desse programa no combate à fome e à miséria. E ele faz parte, de todo o plano ali, desse compromisso do governo federal em erradicar a fome e a pobreza mais uma vez no Brasil até 2026. E esse programa vai ser estratégico sem dúvida nenhuma. E para a gente falar um pouco mais sobre isso, e a gente recebe aqui no nosso estúdio a secretária nacional de Renda, Cidadania do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Eliane Aquino. Bem-vinda mais uma vez ao nosso jornal. Imagina, eu que agradeço. É uma honra estar aqui mais uma vez, aqui dentro do nosso partido e principalmente discutir por um tema tão importante para o Brasil como é o Bolsa Família. Com certeza, secretária. O programa que completa 20 anos é considerado mundialmente um exemplo bem sucedido de combate à fome. Com a retomada neste governo do presidente Lula, quais os investimentos no programa e quantas famílias estão sendo atendidas atualmente? Então, hoje nós temos uma média de 168 bilhões, sendo executado ao ano, uma ordem mensal de 14 bilhões sendo
repassado para todos os estados, todos os municípios do Brasil têm o programa Bolsa Família. E nós estamos trabalhando uma ordem de 21 milhões de famílias e 55 milhões de pessoas beneficiárias do programa Bolsa Família. É um programa que é o maior programa de transferência de renda do mundo, sabe? O programa mais pesquisado que nós temos, uma média de 80 países, ao longo desses anos, já fizeram estudos, pesquisas sobre o programa Bolsa Família, e nós já temos uma comprovação muito forte, né, com os dados na vida das pessoas, o quanto que é um programa que impacta e impactou na vida delas. Sem dúvida alguma, e ele foi crucial para tirar o Brasil do mapa da fome da ONU, né, em 2014, mas sofreu aí com muito abandono e desmonte nos últimos anos, né? A gente presenciou isso. Quais as principais mudanças nessa nova versão do Bolsa Família para erradicar a fome mais uma vez no Brasil, como quer o presidente Lula até 2026? Sem sombra de dúvidas. O programa é um programa que ele tem um impacto muito forte, e eu fico falando o seguinte, assim, olha, com todos os avanços que nós tivemos ali entre 2003 e 2014, que foram os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, se tivessem continuado esses avanços, se nós não tivéssemos tido o golpe da forma como nós tivemos, como que nosso Brasil estaria muito mais desenvolvido e com muito menos desigualdades. E o novo Bolsa Família, que era uma preocupação desde o início do governo Lula, e eu quero lembrar o seguinte, assim, olha, que o governo passado não tinha deixado o orçamento claro, sabe, para esse novo momento da gestão, que antes mesmo do presidente Lula assumir o governo, ele já começou a trabalhar junto ao Congresso Nacional para conseguir assegurar os recursos numa PEC, sabe, para o pagamento do programa Bolsa Família. E isso já mostra o compromisso do presidente Lula, sabe, com a área social do Brasil, com as pessoas que mais precisam. E nessa retomada do programa, primeira coisa, o programa voltou a olhar para as famílias, para os núcleos familiares. Agora, não é mais só um valor para tanto fazer uma única pessoa, um único cadastro, como uma família de 10 pessoas que recebiam a mesma coisa. O programa está muito mais equânime, sabe? Ele começa a olhar para cada pessoa daquela família. Então, tanto fazia uma única pessoa que recebia R$600, como uma família de 10 pessoas que também recebia R$600. Agora não. Então, tudo envolve o número, se tem criança, se tem adolescente, se tem gestante, se tem criança de 0 a 6 meses, a idade das pessoas. Então o programa está muito mais, sabe, protegendo a família brasileira contra a pobreza. E isso que é o importante. Nós sabemos que o programa de transferência de renda, na diminuição da pobreza, ele é fundamental, sabe? E o programa Bolsa Família, ele volta para olhar a todo esse núcleo familiar das pessoas que mais precisam e que possuem renda per capita até R$218. Eliane estava falando dessa distorção, né? Uma família com 2 pessoas ou com 10 recebia o mesmo valor. Outro problema, né, causado aí pelo abandono, pelo desmonte no Bolsa Família, foi o abandono das famílias, né? Elas ficaram de fora do recebimento desses auxílios. Eu queria saber o que o governo federal, o MDS, está fazendo para trazer de volta quem mais precisa para o Bolsa Família. Então, a gente precisa lembrar que houve um desmonte das políticas sociais, seja nos repasses de recurso, na desestruturação do cadastro único, que sempre foi um cadastro também com uma importância gigantesca. E que quando a gente fala do cadastro único, a gente não fala só do Bolsa Família, a gente fala de uma média de 30 programas, sabe, que estão voltando a acontecer, e que o cadastro único ele é fundamental para a política brasileira. E nós encontramos um cadastro único muito desmontado, uma rede de assistência social muito desmontada e, consequentemente, também um reflexo dentro do programa Bolsa Família, que a gente precisa lembrar que acabaram com o programa Bolsa Família, criaram um outro programa que desmontou toda a lógica que nós tínhamos de um programa que chegava realmente muito perto de todas as famílias. E nós tivemos, principalmente no período eleitoral, sabe, através do aplicativo que tirou o papel do CRAS, tirou o papel da rede de assistência, e foi criado um aplicativo que desmontou muito o programa.
E nós estamos nesse resgate, voltando a fazer o que o Pacto Federativo entre governo federal, estados e municípios, que a gente volte a dialogar, os repasses de recurso que estão acontecendo já esse ano através do MDS, seja para o Cadastro Único, seja no IGD Bolsa, seja na área da assistência, nesses 10 meses, quase 11 meses de trabalho, já significa muito mais do que os 4 anos do governo passado. Então, isso significa que a política pública de assistência social, está voltando, com um olhar muito mais forte de volta para as pessoas que mais precisam. E nós estamos falando de um impacto na diminuição da pobreza, que vai ser medido com muito mais rapidez, porque já tem esse olhar que estamos falando de uma política centralizada, juntamente com estados e municípios, na diminuição, principalmente da fome das pessoas no nosso país, que é a grande preocupação do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A obsessão do presidente Lula, né? Ele Obsessão. chama de obsessão. Exatamente. Aqui tem mensagem do Manuel Barbosa dizendo: Eliane de Sergipe. Ele lembrando aqui do Marcelo Deda, também sempre presente. Alberto Quironi pergunta aqui também se o Bolsa Família vai beneficiar os migrantes, já que ele vive em Roraima, diz que tem muitas famílias de venezuelanos lá em situação de emergência. Célio Espíndola também te dando bom dia aqui. Boa semana para você e parabéns pelo trabalho. Essa questão do auxílio a migrantes, como é que está isso dentro do governo? Então, a gente já está trabalhando muito fortemente, nessas áreas onde tem o maior número de migrantes. E assim, se aquela família ela tiver com o CPF brasileiro, se ela tiver cadastrada, ela tem direito. Então, nós tivemos agora, na semana passada, a nossa secretária nacional do Cadastro Único, que é a Letícia Bartolo, já estava lá na região do Acre e abrindo novas centrais de cadastro único. E o que nós queremos realmente fazer com que esse recurso chegue na mão das pessoas que mais precisam. Então, se o município olhando para essas famílias, o Bolsa Família chega até elas. Tá aí a resposta para o Alberto Quironi. E o Bolsa Família, gente, queria deixar esse número aqui também, já tirou 3 milhões de famílias da pobreza nos últimos 6 meses. E eu gostaria que você comentasse, Eliane, o aspecto do programa também para interromper o ciclo geracional da pobreza, né? Que isso é um fator muito importante. Não é só dar o benefício, a gente interrompe a continuidade aí de famílias pobres. Como é que o programa é estratégico para que as crianças beneficiárias hoje tenham um futuro melhor? Então, eu queria só, antes de responder sobre as crianças, lembrar o seguinte: a quantidade, ao longo desses 20 anos, que o programa já é um programa jovem, nós já tivemos estudos que nos dizem o seguinte, que 65% das famílias que entraram lá no Bolsa Família, lá atrás, os seus filhos já não estão mais dentro do Cadastro Único. Isso significa que lá há 20, 25 anos atrás, nós tínhamos um conceito muito forte de crianças no trabalho infantil. Era aquela cultura de que os avós trabalhavam, os pais trabalhavam e as crianças também estavam no trabalho infantil muito mais do que nas escolas. E foi essa preocupação que o presidente Lula teve ali quando ele entrou em 2003, foi exatamente assim: olha, não queremos nenhuma criança fora da escola. Então, o programa veio de uma forma muito mais forte para trazer essas crianças que estavam fora da escola, assegurar a presença delas numa sala de aula e, com toda certeza, as outras políticas chegando perto dessas famílias que possuem o benefício do programa Bolsa Família, isso eleva a condição delas. Quando a gente fala que os avós eram avós analfabetos, os pais receberam o benefício, e os filhos desses pais estão entrando nas universidades. Nós temos hoje um número de jovens, principalmente jovens de periferia, negros e negras, dentro das universidades públicas, como nós nunca tivemos lá atrás. E isso tudo é reflexo dos programas sociais do governo Lula, e da presidenta Dilma. E que o reflexo a gente está vendo hoje, essas famílias que estão quebrando a exclusão, que não precisam mais do Bolsa Família, porque os seus filhos estão conseguindo entrar no mercado de trabalho, entrando nas universidades, e é isso que a gente quer, né? Nós queremos cada vez mais sabemos que o benefício, a transferência de renda, ela é fundamental num país com tanta desigualdade como é o Brasil, mas nós queremos que as outras políticas públicas cheguem perto dessas famílias que recebem um Bolsa. E hoje, em relação à infância, na hora quando o presidente Lula falou na campanha,
sabe, que ele queria um programa para a primeira infância, que queria não só o programa transferência de renda como estava, mas queria também uma transferência de renda exatamente para essa primeira infância. Por quê? Porque ele sabe que essa primeira infância, dos 0 aos 6 anos, é a fase mais importante da vida. É onde nós precisamos ter uma melhor nutrição, nós precisamos dar muito amor para as nossas crianças, desenvolver essas crianças. E aí entrou o benefício, que é o benefício primeira infância. Então, toda criança, sabe, de 0 a 6 anos, além do que a gente chama do benefício básico, que é de 142, recebe mais um benefício de R$150 por criança. E se tiver, posso ter uma criança de 0 a 6 anos e tiver uma outra criança de 0 a 6 meses, recebe, além desses 150, mais R$50, sabe, que é o que a gente chama de benefício Nutris. Então, o que o presidente Lula e o ministro Wellington querem? Assegurar principalmente uma melhor qualidade na alimentação dessas famílias. Que isso acontecendo e todos os outros programas, sabe, que vão chegar perto também dessa família, a gente vai assegurando uma vida mais digna e principalmente sem deixar que nenhuma criança no nosso país passe fome. Com certeza. Secretária, tem aqui o Paulo Carvalho. Vida longa ao Bolsa Família, o maior sistema de transferência de renda do mundo. Jackson Rabelo também aqui te dá bom dia. Bom dia para a companheira Eliane Aquino aqui, que faz um trabalho que representa o povo de Sergipe e o Brasil. Ele que é de Poço Verde, lá do estado de Sergipe. Ana Lúcia Vieira Menezes também te saudando aqui, nossa companheira do PT Sergipe. PT Sergipe veio em peso hoje acompanhar a nossa entrevista. Ana Lúcia é uma ex-deputada, uma mulher de garra, de fibra e que representa muito o nosso partido. Maravilha. Eu queria te agradecer muito a presença aqui e lembrar também que essa publicação dos 20 anos, vamos falar dela um pouquinho. Acabou de sair do forno, sabe, uma publicação sobre os 20 anos do Bolsa Família. Aqui a gente cita alguns depoimentos de pessoas que conseguiram sair do Bolsa, que quebraram a exclusão de suas famílias, e é isso que nós queremos para todas as famílias brasileiras. Então, no site do MDS, sabe, Ministério do Desenvolvimento Social, tem um link lá que você pode baixar a revista e acompanhar tudo. E uma outra informação que eu quero dar também, nós temos um telefone 121, sabe, que ele serve tanto para a população tirar dúvidas, como também fazer denúncias, fazer alguma reclamação. E eu queria muito que cada vez mais a nossa militância ajude a divulgar, sabe, o número 121 e que entendam muito sobre o Bolsa Família. Como diz o presidente Lula, sabe, nós precisamos enfrentar essa desigualdade. E o programa Bolsa Família é uma grande ferramenta para isso. Então, estamos à disposição, todos nós que estamos fazendo o Ministério do Desenvolvimento Social, junto com o ministro Wellington Dias, que é um ex-governador também do PT, e que a experiência dele nos ajuda muito, sabe, porque era um estado que tinha uns índices de desenvolvimento humano muito baixo e que depois da gestão do presidente Lula, da gestão dele enquanto governador do Partido dos Trabalhadores, assim também como foi em Sergipe com a gestão do governador Marcelo Deda, nós tivemos grandes avanços. E é isso que está voltando para o nosso país. É isso, gente. Já anota aí o número 121 para ajudar, né? Vamos compartilhar essa informação aí. Quem tiver dúvida em relação ao programa, denúncias, enfim. É um canal aberto aí entre a sociedade e o MDS, o governo federal, para a gente fortalecer cada vez mais o Bolsa Família. Obrigada, secretária, pela presença aqui com a gente. Volte sempre.